Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é uma grande honra estar com vocês aqui para mais uma vez nesse culto. Esse texto que nós lemos no livro de Tiago, eu quero te falar um pouquinho a respeito de Tiago. Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Ele era o pastor da igreja primitiva. Aleluia. Ele escreveu aquela carta no primeiro século da igreja primitiva. A mensagem que ele deixa naquela carta é uma mensagem tipo de confronto e exortação para a igreja. Os estudiosos afirmam que ele escreveu aquela carta numa sentada só. Uau! Não como os outros, que mandavam uma carta, um pedaço, outro, e ia escrevendo por dias. Tiago, ele sentou ali e começou a escrever e fazer uma dissertação explicando a respeito daquele confronto, desse confronto, em um momento só. Ele começou e terminou aquela carta. Aleluia. A linha de pensamento que ele usou em todo o livro toda a carta de Tiago, ele vem trazendo um confronto. Ele vem confrontar a igreja a respeito da fé e das obras. Uau! Ele veio com uma tese que vem desconstruir a teoria que estavam ensinando antes, que uma vez que eu recebo o ensinamento, eu não preciso colocar esse ensinamento em prática. Uau! Então Tiago, Que forte. ele veio justamente confrontar a igreja a respeito disso. Aleluia. Ele veio desconstruir esse pensamento e dizer assim, não. Aquilo que tu aprendeu, você realmente precisa se colocar Aleluia. em prática, senão não resolve. Glória a Deus. Ele chega a falar no capítulo 2, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Ele está dizendo, não adianta você ter somente fé, você somente acreditar naquilo que estão te falando se você não se move Uau! para fazer Poderoso, alguma coisa. Senhor. Poderoso, poderoso. Glória a Deus. Poderoso. Ele era pastor de uma igreja de Jerusalém e ele também era apóstolo de Cristo. Aleluia. Ele revela que as obras testificam a fé. É verdade, Senhor. A Bíblia diz, a fé sem obras é É morta. morta. Então as obras testificam a fé. Só que a nossa fé nos testifica diante de Deus. Aleluia. Só que as nossas obras nos testificam diante dos homens. Oh, glória a Deus, que forte. Presta atenção nisso, isso é muito forte. Que palavra Se você abençoada. puder, você pode, se puder repetir aí, eu queria estar aí para te ouvir. Glória a Deus. Diga assim, a minha fé me testifica diante de Deus, A minha fé me testifica diante de Deus, mas as minhas obras me testificam diante do homem. mas as minhas obras me testificam diante dos homens. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 4, ele começa falando da amizade e da comunhão entre você e Deus, entre o homem e Deus, no capítulo 4. Só que no versículo 8 é exatamente o que nós lemos, que diz, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aleluia. Nesse versículo, Que forte. ele traz uma teoria que eu sempre tenho falado. Você já me ouviu dizer que o mundo espiritual ele é reativo. Você faz algo aqui para que o mundo espiritual reaja lá. E o que o Tiago ele vem falar nessa carta, nesse versículo 8, ele está dizendo exatamente isso que eu estou te falando. Porque ele está falando de ação e reação. Repita isso aí onde você está. Diga ação e reação. Ação e reação. O que ele está querendo dizer e o que a Bíblia me mostra desde o início até o final é que Deus, ele mais reage a uma ação sua do que propriamente ele vai agir de acordo com a soberania dele. Aleluia. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, mas Deus ele sempre vai mais reagir ao que você faz do que propriamente dito ele vai agir ao teu favor sem você fazer nada. Que forte. Poderoso. Poderoso. Ação e reação, diga isso. Ação e reação. Ação e reação. Achegai-vos a Deus. Ação. Amém. E ele se chegará a vós. Reação. Que forte. Pedis. Ação. Uau. E dar-se-vos-á. Reação. Aleluia. Batei. Ação. E abre-se-vos-á.
reação. Aleluia. Eu amo os que me amam. Que lindo. Eu só vou reagir, eu só vou te amar se você me amar. Aleluia. Ação e reação. Glória a Deus. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Ação e reação. Se tu me buscar, tu vai me encontrar. Ação e reação. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que eu vejo com isso? Oh, Espírito Santo. Tem muita gente buscando milagre. Uau. Quantas pessoas têm buscado milagre? Tu tá buscando milagre. Eu quero dizer para você que o teu milagre está esperando uma ação tua para que o milagre venha diante de você. Poderoso. Deus mais Glória a reage Deus. diante de uma ação do que propriamente dito ele age diante da soberania dele. Aleluia. Eu costumo dizer que o milagre ele começa na boca. Aquilo que você declara acontece. Mais do que declarar é fazer. Aleluia. Na minha sala de mentoria eu já falei sobre isso. Que quando tem um alinhamento entre teu corpo, entre tua mente e o teu espírito, você começa a agir, vibrar. Movimento, você tem movimento de uma forma e não tem como o mundo espiritual não reagir ao teu favor. Não tem como Deus não reagir ao teu favor. Porque princípio é princípio. Deus, na soberania dele, ele não passa por cima dos princípios que ele criou. Aleluia, Jesus. Deus é soberano, mas ele não passa. Ele criou um princípio, ele criou uma lei e funciona. Verdade. Toda lei de Deus funciona. Glória a Deus. Toda lei de Deus funciona. Deixa eu pegar esse. Isso aqui. Não, me presta essa Isso o quê? essa almofada. Ah. Toda lei de Deus funciona. Se eu soltar isso aqui, cai. Por que que caiu? Porque a lei da gravidade. Quem criou a lei da gravidade? Deus. Aleluia. A gente mora no 6º andar de um prédio. Se eu me jogar daqui, eu me esborracho lá e morro. Provavelmente, porque lei da gravidade. Quem criou essa lei? Deus. Uau. Isso é um princípio. Ação e reação. Glória a Deus. Senhor. Tem um milagre para acontecer na tua vida que está esperando uma ação sua para que Deus reaja a essa ação. Mas o texto ele diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Amém. Pergunta é como nós nos chegamos a Deus diante da crise que nós estamos passando, diante da situação que nós estamos vivendo hoje. Porque diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a única coisa que bate na nossa porta, no nosso pensamento, é uma coisa chamada desespero. É verdade. Tem gente que liga a televisão e assiste televisão de máscara, com aquela roupa de astronauta. Sabe por quê? Porque a impressão que dá de tanta notícia ruim que estão passando na TV, parece que você vai ser contaminado assistindo a TV. É verdade. Está criando um certo pânico que hoje ninguém faz mais nada se não andar com pelo menos álcool gel, sabão, tudo para se imunizar aí desse vírus que está pegando todo mundo. Pessoas que trabalham por conta, elas dormem e acordam pensando: o que eu vou comer amanhã? Uau. O que eu vou fazer amanhã? A Bíblia diz que Deus, ele não deixa os pássaros passarem fome, quanto mais os filhos dele. Aleluia. Você quer ter uma noite despreocupada e tranquila? Glória a Deus. Achegue-se a Deus e ele se achegará a você. Aleluia. E você não Santo, vai santo mais teu ter esse nome. problema. Eu tenho um filho que está filmando ali. Nessa quarentena está dormindo, tem dia até 3 horas da tarde. Nem se preocupa com nada. Sabe por que ele não se preocupa? Sabe por que ele deita a cabeça dele tranquila lá no travesseiro e dorme a noite toda e não se preocupa com nada? Não se preocupa com o que vai comer amanhã, nem com o que vai comer depois. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem um pai que traz. Uau. Porque ele sabe que tem um Poderoso. pai que vai suprir a necessidade. Uau. Ele sabe que o pai dele não vai deixar eles na mão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que forte. Você se achegou a Deus a ponto de conhecê-lo tanto e dizer assim: vou dormir tranquilo porque eu sei que ele não vai me deixar passar fome? Uau. Será que você fez isso? Que poderoso. Achegai-vos Aleluia. a Deus e ele se achegará a vós.
Aleluia. Mas existem princípios que precisam ser seguidos. Você vai me conhecer, você que já me conhece, que é da nossa igreja, sabe que uma das coisas que eu mais sigo são princípios. Verdade. Existem princípios, leis espirituais que regem sobre a vida, independente se a pessoa é crente ou se não é. Existem princípios que precisamos seguir. Aleluia. E um desses princípios que eu gosto de falar é o princípio como se chega a Deus pela disposição de servir. A disposição de servir é um dos princípios mais poderosos que existe. Aleluia. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te chamou para servir, para fazer algo na obra dele, Aleluia, Jesus. Ele não estava brincando contigo de igrejinha. Ele não estava brincando contigo. Ele não estava brincando. Quando Deus te chamou para servir, para fazer algo, ele acreditava que você ia fazer algo pela obra dele. Se achegar a Deus é estar ativo na obra dele. Aleluia. Se achegar a Deus é servir a Ele, servir a obra dele. Aleluia. Esse é um dos princípios. Quando eu falo de servir, eu não sei se é um costume pentecostal, neopentecostal que temos hoje na igreja, mas você já observou que, por exemplo, quando chamam de apóstolo, eu estava falando sobre isso na Semana do Libertador, Amém. que muita gente está se autodenominando apóstolo Sim. sem ser. Sim. Não vou entrar nessa questão do chamado aqui não, mas eu já vi pessoas que você chega e você vai falar com ela, diz, ô pastor, aí a pessoa olha para mim com cara feia e diz assim, eu sou apóstolo. Vixe, verdade, verdade, apóstolo. Outro dia as pessoas começaram a me chamar pastor, na minha igreja mesmo, o pessoal que está me assistindo sabe, na minha igreja eles me chamam de pastor, ainda que eu seja ungido apóstolo. É verdade. Tem gente que eu chego nos lugares e me chamam de Ricardo, nem me chama de pastor. Aí um dia, uma pessoa me chamando de pastor, aí descobriu que eu tinha sido ungido apóstolo, me chamou assim, ô rapaz, ô apóstolo, me perdoa, você não me falou que você era apóstolo, eu estou te chamando de pastor, falando, não tem problema não, querido. Aleluia. Não, mas eu tenho que te chamar de apóstolo, você me perdoa. Eu falei, querido, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, pouco importa como as pessoas vão nos chamar. Aleluia. Glória a Deus. Porque o fato de você ser um apóstolo, de você ser um pastor, de você ser um evangelista, um profeta, você ser um semi-querubim, semi-serafim, Aleluia. você ser ou ser um obreiro, ou ser quem você é, o princípio da tua vida, é servir. Glória a Deus. Deus te chamou, foi para servir. Aleluia. Alguém aqui que está me assistindo já leu todas as cartas que Paulo mandou às igrejas, que Paulo escreveu para as igrejas? Eu quero te desafiar a você ler todas as cartas. Todas as cartas. O que foi isso? Você ouviu um barulho? Acho que deu algum probleminha. Vamos lá. Não. Alguém aqui, eu quero te desafiar a você assistir ou a você ler todas as cartas de Paulo às igrejas. E você vai ver um padrão em todas as cartas de Paulo. É poderoso. Todas. É maravilhoso. Quando você lê todas as cartas, o primeiro capítulo e o primeiro versículo de todas as cartas, ele está dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo e servo do Senhor, aleluia. Glória por mandamento de Deus, aleluia, por misericórdia do Senhor, eu, apóstolo de Cristo e servo do Senhor, e servo por vontade do Senhor. Que forte. Todas as cartas de Paulo, ele começa fazendo esta declaração. Aleluia. Só que ninguém hoje não quer mais servir. Ninguém hoje quer saber mais de servir. Uau, uau. Então, quando eu falo de servir, esse é o momento que você tem que servir
E servir na obra de Deus, eu não estou falando para você ir lá para a igreja limpar, não estou falando para você ir lá abrir, não estou falando disso não, nesse momento eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de você levantar e começar a servir pessoas de verdade. Servir como? Dando uma palavra de bênção, uma Aleluia. palavra de ânimo, orando por pessoas. Aleluia. Deixando Deus te usar para abençoar pessoas. Glória a Deus. Aí você pode estar nesse momento pensando assim: ah, pastor, mas sou eu que eu tô tão destruído, eu tô tão destruída que quem está precisando de uma palavra de ânimo agora sou eu. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo, com a Bispo, já aconteceu muito isso. Às vezes a gente está na pior fase da nossa vida. A gente está triste, derrotado, arrebentado, porque nunca nenhum de vocês que está me assistindo já foi tão traído, massacrado, perseguido do que a gente, pisado do que a gente. E às vezes a gente estava tão arrebentado e chegava uma pessoa com um problema que Deus mandava até a gente. Eu dizia: Deus, eu estou precisando. Como é que eu vou falar com essa pessoa se sou eu que estou precisando de alguém falar comigo? Deus simplesmente dizia assim: vai, fala com ela. Aí eu começo a abrir minha boca, começo a dar uma palavra de ânimo, começo a levantar aquela pessoa. Daqui a pouco, dessa maneira, essa pessoa se levanta e eu percebo que eu acabei me levantando também. O que eu quero te dizer é o seguinte: aleluia, que quando você começa a falar com alguém, ministrar alguém, você vai perceber que quando você acha que Deus está usando você para animar alguém, Ele está, na verdade, usando a tua boca para ministrar você mesmo. E aquela pessoa que Ele mandou até o teu encontro, na verdade, foi uma situação que Ele permitiu acontecer para que a tua boca viesse edificar você mesmo. Aleluia. Porque tu acha que a palavra que você declara, a palavra que você abre, você solta para abençoar a vida de alguém, deixa eu dizer, você é o primeiro a ouvir essa palavra. Glória a Deus. O primeiro ouvido que ouve a palavra que sai da tua boca é o teu. Então a primeira pessoa a ser edificada com a palavra que Deus liberou sobre a tua boca foi você. Aleluia. Então servir é isso, gente. É você parar de olhar para o teu próprio umbigo e dizer assim: sou eu que preciso, eu, mim. Sabe aquela história do índio? Mim precisa, mim não pode. É forte. Mim. Esquece isso. Aleluia. Começa a servir o outro. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. O primeiro princípio para você se chegar a Deus é você servir. É você servir de verdade a obra dele. Tem gente precisando de você. Tem gente precisando de um abraço teu. Tem gente precisando de uma palavra que Deus quer usar a tua boca para falar. Aleluia. Tem gente que está precisando, não é nem de uma palavra, às vezes um abraço teu. Verdade. Cuidado, né? Nesse período de coronavírus, dar um abraço é perigoso. Né? É forte. Mas esses dias eu recebi um testemunho de um filho nosso, o Silvio. Um filho nosso da igreja, Silvio. Ele trabalha de Uber. E ele está passando um período terrível agora. Porque não tem ninguém na rua, tá todo mundo em quarentena, como é que ele vai trabalhar de Uber? Verdade. Como é que ele vai trabalhar? Eu sei que tá difícil para ele, mas ele foi fazer uma viagem com uma pessoa lá para Balsa, acho que foi pro lado da Balsa, foi levar lá, e lá conversando com um senhorzinho que estava doente, no final ele deu uma palavra de bênção para aquele senhor. Uau. Ele orou pelo aquele senhor. Aleluia. E ele voltou para casa aleluiado, feliz da vida, e disse: pastor, eu quero aprender a orar por cura, eu quero aprender a fazer a obra, eu também quero fazer isso. Aleluia, Jesus. Olha como ele esqueceu os problemas que ele estava passando por um momento e voltou super animado. É como se Deus tivesse, ele viu Deus usando ele. É forte.